Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Olá, quem nos acompanha e boas-vindas a mais um mergulho profundo nos nossos documentos e pesquisas. Hoje eu confesso que estou bem animado porque a nossa missão é destrinchar um documento legislativo muito recente. Muito recente e que propõe uma mudança estrutural gigantesca no varejo brasileiro, né? Exatamente. Estamos falando do projeto de lei número 726. O ano é 2026 e a autoria é do deputado Rubens Pereira Júnior. E olha, o foco desse documento é um tema que afeta literalmente o bolso de todo mundo. Sim, porque impacta direto a forma como as farmácias compram aqueles remédios que a gente encontra nas prateleiras. Certo. Vamos desempacotar isso para quem está nos ouvindo e entender por que isso importa tanto. A premissa parece bem simples no papel. As pequenas farmácias independentes decidem se juntar. Elas formam associações e consórcios, que o projeto chama de arranjos de compra coletiva, para comprar mais barato. Juntas elas conseguem peitar a indústria farmacêutica e conseguir preços melhores. Só que aí entra o grande problema. O perigo invisível dessa união. Isso. A linha entre um grupo de compras inofensivo que busca eficiência e um cartel totalmente ilegal é incrivelmente fina e o objetivo da nossa análise hoje é justamente entender como essa nova lei tenta equilibrar a sobrevivência da farmácia de bairro com a proteção do consumidor. Porque ninguém quer pagar mais caro por um remédio porque as farmácias combinaram preço, certo? Exato. Se conectarmos isso ao quadro geral, o desafio central do projeto é resolver essa tensão econômica. Por um lado, você junta pequenos compradores e gera o que a gente chama de ganhos de eficiência. Remédios e insumos mais baratos chegando na loja. Isso se traduz em redução de custo logístico, otimização de estoque. O problema é que, sob a ótica do direito concorrencial, quando você coloca concorrentes diretos sentados na mesma mesa para comprar junto... Você cria um risco gigante de práticas colusivas. Perfeito. O ambiente fica perfeito para o compartilhamento de informações sensíveis. Os donos das farmácias podem acabar, mesmo sem querer, combinando preços de revenda ou dividindo o mercado. E quem paga a conta dessa neutralização da concorrência é o consumidor final. Para dar um contexto real para quem nos ouve, a justificativa do projeto de lei cita um caso crucial, o caso da Rede da Economia. Esse caso foi um divisor de águas. Tramitou lá no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e revelou uma insegurança jurídica imensa no mercado. Mostrou que, durante muito tempo, ninguém sabia direito quais eram os limites das centrais de negócios. É que muitas dessas redes foram criadas com a melhor das intenções, otimizar compras. Mas por pura falta de governança ou por não conhecerem as regras antitrust, eles acabavam padronizando comportamentos. O que gerou investigações bem pesadas. O setor varejista ficou em estado de alerta total. Total. Porque a distinção entre uma parceria estratégica e uma infração econômica dependia de umas interpretações muito complexas, que só vinham depois que a conduta já tinha acontecido. Então, para tentar resolver isso, os artigos 1º e 2º da lei finalmente definem o que é o arranjo de compra coletiva. E para explicar de forma didática para nossa audiência, imagina que você vai dar uma festa grande. Gosto dessa analogia. Comprar bebida no mercadinho da esquina sai muito caro. Então você vai num atacadista para comprar em volume, certo? Certo, sai bem mais em conta. A lógica do arranjo de compras é como se vários mercadinhos se juntassem para fazer uma compra gigante no atacadista. A lei diz que é uma união, temporária ou permanente, para negociar medicamentos, embalagens e serviços direto com os fornecedores. Só que o projeto diz que essa união não pode ser bagunçada. Tem que ter regras de governança estritas para separar as coisas. E isso nos leva à burocracia com propósito. O capítulo 1 e o capítulo 2 do PL. Como a lei pretende resolver esse risco de cartel na prática? Com transparência compulsória.
Antes do grupo negociar uma única caixa de remédio com o laboratório, eles têm que cumprir uma série de ritos. Primeiro, registro público na Secretaria de Comércio. Que fica lá no Ministério da Economia. Exato. Depois, precisam notificar o CAD oficialmente sobre a formação do grupo. E não para por aí, não. Tem a vigilância sanitária também, não tem? Sim. Dependendo do produto que vão comprar, eles têm que notificar a Anvisa e o Ministério da Saúde. Ou seja, a lei exige que tudo aconteça em plena luz do dia. Eles precisam entregar um mapa claro de quem está cooperando com quem. É uma mudança de paradigma. Em vez do CAD sair correndo atrás de denúncia de cartel, eles monitoram o grupo preventivamente. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. O projeto cria uma figura curiosa para garantir que os donos de farmácia não se falem demais. O artigo 2º, inciso 3, exige um agente de compras independente. O núcleo técnico de toda essa proposta. Sim, porque as farmácias não podem ir lá negociar diretamente em conjunto. É terminantemente proibido. Elas são obrigadas a contratar alguém, uma pessoa física ou jurídica, que não tenha vínculo societário com nenhuma delas. A gente pode chamar esse agente de um firewall humano. Adorei o termo, firewall humano. Explica como ele funciona para quem está ouvindo. Imagina que o fluxo de informação vai em uma única direção. O dono da farmácia A manda as necessidades de estoque dele para esse agente. O dono da farmácia B faz a mesma coisa. O agente junta tudo, vai no mercado e negocia. Sem que a farmácia A saiba o que a farmácia B pediu. Exatamente. A informação que volta para a farmácia é só o preço que o agente conseguiu. Em nenhum momento os concorrentes trocam dados estratégicos entre si. O agente bloqueia tudo isso. Além do agente, tem a exigência de transparência contínua, auditorias independentes anuais e a publicação de um relatório a cada 12 meses na internet. Com o volume de compras, critérios de escolha de fornecedor, tudo para o CAD, os PROCONs e a sociedade poderem vigiar. Isso nos leva à lista de proibições, o que eles não podem fazer de jeito nenhum, que está lá no artigo 5º. O artigo 5º foca nas linhas vermelhas absolutas. A regra número 1 é que o grupo é estritamente proibido de fixar preços de revenda. Só reiterando isso para quem nos ouve. Eles podem dar as mãos para comprar do laboratório. Mas a farmácia da esquina e a farmácia do bairro vizinho têm que continuar sendo rivais na hora de vender o remédio para o consumidor final. Tem que competir pelo preço na prateleira. Não podem nem recomendar, nem estimular e muito menos tolerar qualquer tentativa de padronizar o preço na ponta da cadeia. E o texto fala de informações comercialmente sensíveis. O que não pode ser compartilhado no grupo do WhatsApp desses donos de farmácia? Margens de lucro individuais, estratégias comerciais, políticas de descontos para clientes e os custos unitários detalhados da operação de cada um. Proibição total. Sim, mas tem uma ressalva operacional bem interessante no parágrafo 2º desse artigo. A exceção. A questão das metas agregadas. Isso. A lei reconhece que o agente de compras precisa de um norte, então o grupo pode fixar metas ou preços-alvo. Um teto de custo aceitável para comprar do laboratório. Exato. Eles definem isso de forma agregada para dar um mandato ao agente. Mas, e a lei deixa isso claríssimo, esse balizador nunca pode virar uma obrigação de preço único de venda. Certo. Agora, se a gente colocar na ponta do lápis, contratar gente independente, pagar auditoria externa todo ano, manter relatório público, isso não vai ficar caro demais para as pequenas farmácias que só queriam economizar? Como as farmácias honestas se protegem dessa burocracia excessiva sem quebrar? É uma excelente pergunta. O custo de conformidade é alto mesmo. E para responder a isso, a lei introduz o conceito do Safe Harbor. O famoso Porto Seguro, artigos 6 e 7. E que também opera a Lei de Defesa da Concorrência, a Lei 12.529 de 2011. O mecanismo funciona como um selo de bom comportamento. Como um grupo consegue esse selo? Tem requisitos rígidos. Primeiro, eles precisam respeitar um limite de participação de mercado, que ainda vai ser definido, para não virarem os únicos compradores de uma região. O que seria um monopsônio. Isso. Segundo, eles têm que ter aquele agente independente que a gente já mencionou. E terceiro, um programa de compliance efetivo. Não é só um papel bonito na gaveta. Tem que ter canal de denúncias independente e treinamento periódico para os gestores sobre regras antitruste. E se eles fizerem tudo isso direitinho?
Eles mandam a papelada para o CAD e aí o CAD tem um prazo de 30 dias úteis para dar um parecer favorável, o que em termos de governo é bem rápido. E esse parecer gera uma segurança jurídica. Gera o que a lei chama de presunção relativa de que eles estão agindo dentro da lei. É um alívio. Dá segurança para eles assinarem contratos, alugarem galpão logístico sem medo de tomar uma multa surpresa amanhã. Mas é uma presunção relativa, né? Se o CAD descobrir fraude depois, o selo é revogado. A licença é para operar com eficiência, não para agir fora da lei. Então, o que tudo isso significa na prática se alguém decidir ignorar o compliance e quebrar as regras? Quais são as sanções? O artigo 10 pega pesado. As consequências são multas severas, e o método de cálculo dessa multa é o que mais assusta. Porque não é calculado em cima do lucro daquela farmácia específica que fez a besteira. Não, a base de cálculo é o faturamento bruto anual agregado de todos os participantes do consórcio no ano anterior. Uau! Então, se uma farmácia pequena do grupo comete infração, a multa é calculada em cima de toda a receita da rede inteira. Todo mundo responde de forma solidária pelo erro. É uma lógica feita de propósito para criar um sistema de vigilância mútua. Um dono de farmácia vai ficar de olho no outro porque o erro de um pode falir todo mundo. E tem um detalhe fascinante para a nossa audiência sobre o destino desse dinheiro das multas. O texto diz que parte das multas vai direto para fundos de defesa do consumidor. E também para programas governamentais de acesso a medicamentos. Uma lógica de reparação bem direta para quem foi prejudicado pelo cartel. Certo. Mas a gente sabe que já existem consórcios de farmácias operando hoje. O que acontece com eles? A lei prevê uma transição no artigo 11. Essas farmácias que já operam têm 180 dias para se adequar todas essas novas regras. 180 dias depois da publicação da lei. E durante esse tempo elas podem continuar comprando juntas normalmente. Aí é que tá. A lei diz que não. As negociações devem ser suspensas até a adequação completa. A única exceção é se houver risco comprovado de desabastecimento. Compras urgentes para não faltar remédio na prateleira. Fora isso, tem que correr para implementar o compliance. Correr mesmo, porque a intenção é não romper o fornecimento, mas também não deixar o mercado operando na zona cinzenta por muito tempo. Faz todo sentido. Bom, fazendo um breve apanhado final do que a gente discutiu hoje. O projeto de lei 729 de 2026 tenta criar um ambiente regulado onde a farmácia do seu bairro possa ter o mesmo poder de barganha das grandes redes gigantes. Mas com travas de segurança robustas, para que isso não vire uma armadilha anticompetitiva que puna quem precisa comprar o medicamento. O cerne de tudo é previsibilidade regulatória. E a gente precisa lembrar que toda a estrutura do texto é muito focada estritamente no varejo farmacêutico. E isso levanta uma questão importante, sabe? Uma reflexão final. Diga. O texto que lemos hoje é para farmácias. Mas se a gente parar para analisar a economia real, os supermercados de bairro operam quase exatamente da mesma forma. Lojas de material de construção também. Pequenos mercados agrícolas, todos eles dependem da formação de centrais de compras para sobreviver contra os grandes conglomerados. Eles precisam desse ganho de volume. E fazem essas compras conjuntas diariamente. Exatamente. Então, a reflexão que fica para a nossa audiência é a seguinte. Considerando essa linha invisível e perigosa que separa comprar em grupo de formar um cartel, quantos outros setores do nosso dia a dia podem estar cruzando essa linha neste exato momento? Simplesmente porque não possuem uma legislação específica. Porque não tem um porto seguro desenhado e aprovado para a realidade estrutural deles, ficando expostos a um risco concorrencial gigantesco sem nem saberem. Realmente, uma pulga atrás da orelha para a gente pensar sobre como o mercado ao nosso redor funciona. Bom, nós agradecemos imensamente a companhia de todos em mais esse mergulho profundo. Convidamos nossa audiência a continuar questionando as regras e as dinâmicas do mundo lá fora. Um grande abraço e até a próxima análise documental. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!